Ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu 1, página 66. Entregar-se a Deus. Sempre que considerarmos qualquer assunto, embora seja algo complicado, devemos fazê-lo da maneira mais simples possível. Se forçarmos demasiadamente o nosso pensamento, exagerando na avaliação dos fatos, chegaremos infalivelmente a resultados negativos. Comigo também acontece de, às vezes, as coisas ficarem bastante difíceis. Então, procuro analisá-las sem exagero, com simplicidade. Em seguida, coloco-as nas mãos de Deus e fico tranquilo. Estabeleço, assim, um espaço propício ao surgimento de boas ideias. Da mesma forma, vocês também devem deixar a cabeça vazia, para que o Espírito Protetor possa introduzir sentimentos nobres. Existe ainda outro ponto que precisam saber. Deus não se comunica diretamente conosco, mas o faz através do Espírito Protetor. Se, entretanto, a nossa mente estiver cheia de preocupações, mesmo que nosso guardião queira, não consegue transmitir nada, porque nossa antena está ruim e não capta a mensagem. Por isso, é importante mantermos sempre um estado mental de tranquilidade absoluta. Antigamente, quando eu tinha diversas preocupações, nada entrava na minha cabeça. Contudo, pouco a pouco, à medida que fui aumentando a minha fé e entregando-me a Deus, comecei a esquecer os problemas e acabei habituando-me a essa espécie de aprimoramento. Hoje, quando as pessoas me falam de suas preocupações, acho graça, mas elas não compreendem essa minha atitude, porque não conseguem ainda proceder da mesma forma que eu. Elevação do Yukon. É importante cada um estar constantemente purificando-se de suas máculas, para que o Yukon permaneça numa camada bem alta do reino espiritual. Dessa forma, o destino e a missão do homem tornar-se-ão também grandiosos, pois quanto mais alto for o grau que ascendeu o Yukon, maior será a felicidade alcançada. Portanto, dependendo do nível do Yukon no reino espiritual, o homem poderá viver no céu, que é o mundo da alegria, onde não existem doenças nem conflitos, ou simplesmente permanecer num plano inferior correspondente a um estado de sofrimentos, discórdias, pobreza. Tal situação poderá ocorrer num grau de intensidade cada vez maior, quanto mais baixa for a camada em que se encontra o seu Yukon. Para que o homem então se torne verdadeiramente feliz, é preciso, em primeiro lugar, colocar o Yukon num nível bem elevado, e o único meio de conseguir esse ideal é através da eliminação das máculas que, uma vez extintas, deixam a alma leve para atingir as alturas. O processo da purificação pelo qual são eliminadas as impurezas, tornando-se assim possível a elevação do Yukon, é, entretanto, longo e exige muito sacrifício e também prática de virtudes. Há, porém, um meio pelo qual se pode ultrapassar, de uma só vez, com muita tranquilidade, dezenas de degraus nas camadas do mundo espiritual: a canalização constante do Jorei. Na verdade, equivale a dizer que quem se inicia na messiânica tem condições de modificar completamente a sua maneira de encarar a vida. Além disso, adquire maior sabedoria e, consequentemente, mais capacidade para aprender a verdadeira essência das várias situações existenciais. Também, sob o efeito da luz de Deus, o homem torna-se otimista e alcança a tão desejada paz. Inclusive, materialmente, prospera de modo misterioso. Não é, pois, de estranhar que todos os dias pessoas afortunadas elevem suas vozes, rendendo graças a Deus por terem sido salvas. Bom dia. お願いします。はい、じゃあおかげ話から。
金のどん底より救われて、静岡県新進中教会の徳永さんのおかげ話です。昭和23年4月、入信させていただきまして、以来数えきれないご守護を賜り、毎日感謝の日を送っておりますが、ここにその一端をご報告させていただきます。はい、Fui salva quando estava no fundo do poço da pobreza. Depoimento publicado na revista Eiko, número 114, em 25 de julho de 1951. Kumiko Tokunaga, 30 anos, difusão da província de Shizuoka. Desde que me tornei membro em 1948, foram incontáveis as graças que recebi. Aqui vou relatar uma delas, a qual nunca irei me esquecer. 忘れもいたしません。昨年9月のことでございました。ただでさえ苦しい生活を続けてまいりました私ども一家は、8月1ヶ月間、主人が大城下のとこにありましたため、全然収入の道はなく、一方支出は増すばかりか、その上に滞ってまいりました税金の督促でございます。何としても今月中に納付しなければ延滞金がつく。どうしても納付してもらいたい。との矢のような催促でございます。私は全く途方に暮れてしまいました。Ano passado, eu e meu marido vivíamos numa situação financeira que por si só já não era fácil, mas que piorou em agosto, quando, acometido de uma grande purificação, meu marido ficou sem trabalhar e, portanto, sem rendimentos. No entanto, os gastos continuaram e, para piorar, como era tempo de pagar os impostos, o cobrador veio avisar que tinha que ser pago naquele mês para não começar a correr juros. Essa situação me deixou um tanto apavorada. 内職をいたしたいと思い、知人の方々へお願いいたしてみましたが、ほとんど仕事はいただけず、身の回りを見回しても、売るべきもの何物もございません。万策尽きた私は、実家から拝借いたしたいと思い、主人にその旨相談いたしました。はい、Então pensei em começar a costurar para fora e passei a avisar os conhecidos da região. Me apareceu muito pouco serviço. Fiquei tentando encontrar alguma coisa para vender e ajudar, mas não encontrei nada que possuíssemos e que poderia reverter em dinheiro. Então, estando desesperada, pois não tinha nem serviço de costura, nem nada para vender, pensei em pedir dinheiro emprestado para minha família e fui consultar o meu marido. その時主人は、私たちはこの思考絶対の神様におすがりしているのに、このような状態になるとは、私たちに何か大きな間違いがあるのだよ。しかし、いくら考えてみてもわからない。ただ一つ思い当たることは、私たちは今までご守護をお願いしてばかりしていて、努力というものが何もなかったことだ。親に心配をおかけすることはよくない。今日から二人で一生懸命努力しようではないかと申します。この主人の話を聞いておりますうちに、暗黒に閉ざされていた私の心の中に一槌の光が差し込んでまいりました。はい、E ele respondeu: Nós temos fé no Deus Supremo, o mais poderoso de todos. E o fato de ficar nessa situação deve ser por causa de um grande erro ou falha de nossa parte. Mas por mais que eu pense, não consigo encontrar esse erro. A única coisa que imagino é que até agora só pedimos graças e nunca esforçamos para retribuir. Também não vai ser bom
preocupar seus pais. A partir de hoje, nós dois iremos nos unir e nos esforçarmos o máximo. E ao ouvir essa resposta do meu marido, senti em meu coração que se encontrava escuro e fechado entrar um facho de luz. そうだ、努力だ。努力してお念じするところに初めてご守護もいただけるんだ。私は心の中にむくむくと盛り上がってくる希望を感じつつ、その世は床につきました。その翌日から実に思いもよらぬことが始まったのでございます。私たちから何もお願いもしないのに、実家の父がお金を出して税金を済ませてくださいました。また近所から仕立て物を頼みに来てくださいます。私はこの仕事は神様がお与えくださったお仕事なの。よし、徹夜してでも約束の日までに仕上げようと決意し、一生懸命に働きました。その仕事がいまだ済まないうちに、次の仕事、また次の仕事と、本当に徹夜をしても作りきれないほどの仕事が参ります。私はご神恩に感謝しつつも、時には嬉しい悲鳴を上げることさえございました。はい。E aí eu pensei, é isso mesmo, fazendo a nossa parte e pedindo a Deus, iremos receber essa graça. Comecei a sentir uma esperança crescer em meu coração, e nessa noite consegui dormir bem. No dia seguinte, aconteceu algo fora do comum, e mesmo sem termos pedido, meu pai mandou um dinheiro que foi suficiente para pagarmos os impostos. Além disso, recebi várias encomendas de costura dos vizinhos. Então pensei, esse trabalho foi dado por Deus, então mesmo varando a noite, vou terminar até o dia combinado. Com essa decisão, trabalhei com todo o meu esforço. Nos dias seguintes foram entrando vários pedidos, e mesmo trabalhando dia e noite, eu não conseguia dar conta de tanto trabalho. Eu estava sentindo tanta gratidão por essas bênçãos de Deus, que em certo momento até agradecia em voz alta. その度ごとに主人からは、仕事はどんなに忙しくなっても決して断ってはいけない。皆神様がお前にできるだけのものをお与えくださるんだから、お前一人でできなければ人をお与えくださるだろうと言っては励ましてくださいました。ところがそれから1ヶ月ほど順調に過ぎていきますうちに、今度は仕事は相変わらずたくさんいただきますのに、仕立て代がなかなかいただけなくなってしまいました。なぜだろうか。私は何も贅沢や悪いことにそのお金を使おうと思っているのではない。主人のご不評の一助にもでもと思っているのに、なぜお礼がいただけないのだろうか。私は思い悩みました。ある日、ご不況から帰ってまいりました主人が、私の顔色を見て、何を考えているのかと問いかけました。それで私は右の胸を答えましたところ、主人は、なるほど、お前の考えていることは間違ってはいない。正しいことだ。お前は裁縫という仕事によってご信用を陰からお手伝いさせていただきたいと伝願して一生懸命やっている。しかし仕事を与えてくださるのもお礼をいただけるのも皆神様が人を使ってお与えくださるのだ。お前は与えられた仕事を一生懸命やってやり抜けばよいのだ。その先は神様が良いようにやってくださるから、神様にお任せしておけば心配はないはずだ。そこまでとやかく思うことは、神様の分にまで人力を出すことになり、それが我となり、さらに執着となるのではないかと申しますが、私には納得がいきませんでした。
E toda vez que vinha um serviço novo, meu marido dizia que eu não poderia recusar, falando que tudo estava sendo concedido por Deus. E assim como o trabalho estava aparecendo, também iria aparecer alguém para ajudar se fosse necessário. Com essas palavras, ele me dava apoio para continuar. Mas apesar de entrar muitos serviços, começou a ficar difícil receber o pagamento. Aí eu pensei, por que será que isso acontece? Eu não estou esbanjando e também não estou usando o dinheiro de forma errada. Além disso, eu acho que meu trabalho está permitindo que meu marido possa dedicar integralmente na igreja. Por que será que eu não consigo receber? E assim ficava pensativa. Um dia, quando meu marido voltou da dedicação, olhou para o meu rosto e perguntou: "O que você está pensando?" E eu lhe contei o que me preocupava e ele me disse: "O que você está pensando não está errado. Fazendo esse trabalho de costura e com o sentimento de dar apoio financeiro para que eu possa dedicar, está certo. Mas tanto quem encomenda o trabalho quanto quem paga a você é pela atuação de Deus, que usa as pessoas para poder te conceder isso. O que cabe a você é fazer o serviço com todo esforço, e daí em diante você tem que entregar nas mãos de Deus e não se preocupar mais. Se você continuar com esse pensamento, você invade a área divina, tentando colocar a força do homem, e isso é ego que também vira apego. Mas mesmo ouvindo essas palavras, não me convenci." 私は一晩考え明かしました。そして翌朝になって初めて自分の考えていたことが知らず知らずのうちに我となり執着となっていたのに気がつき、ご神前にぬかづきお詫び申し上げたのでございます。ところがその日、早朝のこと、今までいくらお願いしてもお礼のいただけなかったお宅からお礼とともに後の仕事を届けてくださいました。そしてそれに引き続き永続的な仕事もいただけるようになり、次第に楽にさせていただいております。はい。 Eu passei a noite inteira pensando. Mas quando amanheceu, pela primeira vez, me dei conta o que eu estava pensando. Era ego e apego. Então fui na frente do altar e pedi perdão. Nessa mesma manhã, uma pessoa que eu já tinha cobrado um serviço várias vezes veio até a minha casa, pagou e encomendou outro serviço. Depois disso, nunca mais fiquei sem serviço e as coisas começaram a ficar mais fáceis. 最近では和裁見習いの娘さんも3人ほど参っており、さらに数人から依頼を受けております。以上の事実により、私は不幸というものは見教えにある通り、霊の曇りを取っていただくこと、すなわち霊的に向上することにより、次第に解消されていくということを知らせていただきました。Ultimamente, estou com 3 aprendizes ajudando no serviço e continuo recebendo muitas encomendas. Entendi realmente o que Meishu Sama explica sobre as causas da infelicidade. Conforme vão queimando as nuvens que estão no espírito, este vai se elevando e aos poucos as coisas vão se resolvendo. それ以来、私の心の中には不安というものが影も形もなくなりました。毎日毎日がただ嬉しく楽しく思えるばかりでございます。安心留名の境地とでも申しましょうか。本当に明治様の見教えのありがたさ、メシア教に入信させていただいた幸福さをしみじみと知らせていただくとともに、不幸な境遇に悲しい日を送っている人々に一日も早くかかる偉大なお道のあることを
お知らせしてあげたい一年でございます。では、名主様のご高恩に感涙して、これde拙い文を終わらせていただきます。ありがとうございます。Desde então, dentro de meu coração, não existe nem sombra de insegurança, e todos os dias são felizes. Alcancei um estado de plena tranquilidade diante de qualquer fato. Sinto imensa gratidão pelos ensinamentos de Meishu Sama e pela felicidade de ter entrado na Messiânica. Além disso, tenho um sentimento muito grande de querer mostrar esse maravilhoso caminho para todos que estão sofrendo, poderem se livrar o quanto antes da infelicidade. Muito obrigado a todos. ありがとうございました。何かありますか？なかなかいいおかげ話だよね。É uma bonita história, né? De fé. いつもいっぱいご守護をいただいてるんだけども、すぐ忘れてしまうというか、なんていうか忘れてしまうんだね。でまた同じことを繰り返して、心配してしまうというか、本当にまたうまくいくんだろうかと心配してしまうことがいつもあってね。いつも Que a gente recebe muita graça, mas que sempre vem o esquecimento, né, das graças. E quando vem o problema de novo, a gente pensa de novo, será que vai dar certo, né? E vem aquela insegurança. 人間は困ったもんだね。Como é difícil o ser humano, né? だからその神様がいつも自分の後ろにいて見てくださるということが時々忘れてしまうからね、心配になってしまうんですね。Que a gente acaba esquecendo que Ele está sempre do nosso lado, né? Cuidando da gente. まあそんなんで。Muito obrigado. 今日はね、お昼11時ぐらいだったかな、10時過ぎかな、今日長野県と、岐阜県のところに3000メートルぐらいの山があって、御嶽山という山なんだけど、御嶽山という山なんだ。それが火山が爆発したの。うわ、どこですか？ごめん。長野県。長野県と岐阜県のちょうど間のところに3000メートルぐらいの山がある。Entre Nagano e Gifu, estados de Nagano e Gifu, teve uma explosão às 11 horas no Japão de um vulcão. で今日は土曜日でみんな紅葉のね、もみじの季節だからたくさんの人が登ってたんですよ。E tinha muita gente nessa montanha, justamente por ser época de folhagens avermelhadas, né? だから何人か火山の灰に埋まって、なんか大変なことになってる。何人ぐらい亡くなられたんですか？いや、亡くなったのはまだ分かんないみたい。でも、いや、desaparecidos。灰が降って、火山の灰が降って、中に埋まってるみたい、何人か。はい。Que por causa do que sai, né, das cinzas e parece desaparecidos que está abaixo das cinzas. それでうちにいつもお米を届けてくる自然の方やってる人がすぐそばに住んでて、まあそんなすぐでもないんだけども、夕方電話したら自分のとこはまだ灰も降ってないし大丈夫だって言ってた。Que bom. E a pessoa que pratica a agricultura da grande natureza no arroz, tanto é que ele fornece para nós no Japão o arroz puro, ele ligou para ele que está tudo bem, mas que foi um grande susto. だから灰が降ってくると
なんていうかな、野菜が全部ね枯れちゃうから、でも彼のところはもう今年はお米はもう全部取った後だったから、まあ少し何があっても大丈夫だ、安心していた。Que por causa das cinzas do vulcão estraga toda a plantação. Mas ele já tinha colhido o arroz, né? Por sorte, que deu tudo bem. まあ日本はね、ブラジルと違っていろんなそういうふうなお清めがいっぱいあるからね、 Que no 台風 Japão, が来たり地 diferentemente 震があ do ったり、 Brasil, né? Existe vários tipos de purificação da natureza. 先週も3日ぐらい前に台風が来て、 Semana passada, 今 né? 週来週 Grande 来週 furacão また também. 来るとか言ってるから、 Então, não é fácil. まあ、いつも清めていただいて、 Estamos sendo sempre limpos, ありが né? たい Sempre ことです。abençoados com a limpeza. まあ、ありがとうございます。はいじゃあじゃあ気をつけて。これで、はい、ありがとうございます。どうも Obrigado a todos. はい、失礼します。ありがとう。Primeiramente, nós estamos fazendo esse tipo de relatos de membros. Eu me esqueci um pouco mesmo da semana passada, do mês passado, de explicar um pouco a situação do Japão naquela época, né? Para a gente entender melhor, né, o porquê das coisas, né, relatadas, né? Era bem época do pós-guerra e vocês todos devem saber o que o Japão aprontou na guerra e as consequências, né, do pós-guerra, de extrema pobreza que assolou o país, né? Então tudo era muito difícil e foi a época em que as pessoas realmente não tinha outro caminho senão pedir a Deus. Justamente era um caos, né? Um verdadeiro caos se instalou no Japão. Então, a partir dessa visualização desse momento, dá para entender, né, melhor tudo isso. Aqui mesmo, difícil receber. Não dá para imaginar alguém que faz um serviço e, né, difícil receber, né? Não. Era justamente uma época que realmente não tinha nem dinheiro circulando no Japão, de tanta pobreza que chegou, né? E que realmente o que Meishu-sama conseguiu nesse período, que é realmente uma coisa que não dá para entender como conseguiu nesse período, né? Construção do museu, conseguir acumular objetos de arte, tudo, né? Então, mais ou menos a gente se situando para podermos começar a comentar sobre o relato aqui. Primeiro, é muito bonito esse relato no sentido da evolução da pessoa, né? E o primeiro, aquele desespero, e foi pago o imposto, né, pelo pai, e depois começaram a aparecer os clientes, né, e por final ela conseguiu a tranquilidade, né, mas ela passou por etapas, né, etapas que todos nós passamos, né, estamos passando. Justamente são pequenos detalhes, né, da nossa fé. Por exemplo, ela estava fazendo tudo direitinho, né, trabalhando o máximo que ela podia, mas alguma coisa não dava certo, que no caso ela não estava recebendo, né?
Mas perguntando para o marido, e o marido com muita destreza e muita sabedoria, conseguiu achar o ponto focal do problema, né? Que é a atuação do homem e a área divina, né? Ela fez tudo o que era possível dentro dela, né? Que era costurar, trabalhar, fazer bem feito, com amor e dedicação, e depois entregar o produto, tudo. E aqui fala que ela chegou até cobrar, né? Mas daí para a pessoa pagar, né? Isso já é uma área divina, né? É uma área que não dá para, do esforço dela, conseguir receber o dinheiro, né? Só, não dá para brigar, né? Sair brigando, né? Justamente pela situação do Japão, né? Dá para entender, né? A área divina, que aqui o marido dela relata, é realmente uma área que a gente não consegue mais fazer mais nada, né? E aí é a hora de entregarmos a Deus, né? No caso, no momento que ela entregou a Deus, conseguiu a graça de receber, né? Então, essa confiança de entregar-se a Deus foi uma das coisas uma evolução espiritual da parte dela, né? Pois aqui fala das camadas espirituais. Muita gente sabe o que Meishu-sama nos ensina, que são 180 graus no mundo espiritual, e que a semente do nosso espírito está em algum lugar desses 180 níveis, né? E que se a gente parar para pensar, nós temos 180 destinos possíveis, dependendo de onde você está, entende? Então não é o destino fixo. Se você se esforçar para se elevar, faz com que o destino espiritual, o destino da sua vida mude, né? Então há essa possibilidade de 180 destinos, né? E aqui ela relata que entendeu no fundo da alma dela, quando fala que a causa da infelicidade é por causa das nossas máculas. Eliminando as nossas máculas, temos consequentemente a elevação espiritual, e da elevação espiritual nós temos, né, a felicidade. Pois visitando um nível de camada diferente, né, o destino diferente. Quer dizer, as pessoas às vezes fazem tudo certo, né? Mas que um pequeno desvio de pensamento, como por exemplo, isso faz a diferença, né? Culpar os outros, né, pela nossa infelicidade, ignorar a nossa mácula, né? E ficar com aquilo preso na nossa mente. Aos olhos das pessoas de fora, parece, poxa, aquela pessoa está dedicando afinco, né? Está dedicando com muita energia e muita fé, né? Mas que às vezes a pessoa está dedicando, mas com um pequeno desvio de pensamento, que seria principalmente esse, né? E isso faz uma grande diferença. Quer dizer, isso é um nível espiritual. E é fácil saber que ela realmente melhorou muito espiritualmente quando no final ela sente que isso tem de ser passado para as outras pessoas, ajudar a salvar as outras pessoas que estão infelizes, né? Quando a gente escuta esse final dela, a gente percebe que o espírito dela realmente alcançou níveis superiores, né? Pois parou de se preocupar consigo mesmo e passou a se preocupar
com as outras pessoas, né? Então, esse julgamento para com a gente mesmo, com o nosso espírito, é importante para saber. Puxa, que nível espiritual nós estamos, né? Sempre estar observando isso. Se nós temos esse sentimento de querer ajudar os outros, querer passar essa alegria para os outros, está bem, o espírito está num nível bom, né? Mas se está procurando somente para si, ainda não está, né? Em níveis da área divina, né? Na área do reino do céu. Então, não é difícil, né, a gente fazer um julgamento de que nível espiritual a gente pertence, né? E ao mesmo tempo, o marido dela, né, que pessoa que entendeu o ensinamento de Meishu Sama, né? Muito bonito os conselhos dela com a esposa, e a esposa também se unir com ele na dedicação. E é bem pertinho essa cidade da onde nós somos, lá do Odawara, é uma cidade vizinha. E a gente sente muito perto, né? E quando a gente leu esse relato, a gente sentiu, né? Dá para entender e sentir a presença deles conosco, né? Ensinando para a gente todos esses segredos da fé, né? E esse trabalho de Yukon, né? Essa sementinha que está no Yukon da gente, descendo e subindo todos os dias, dependendo do nosso estado, né? É uma coisa muito, às vezes, difícil de entender, né? Mas que aqui nada mais é do que a cópia do que está se passando no mundo espiritual, de que onde nós estamos no nível espiritual, né? E realmente esse nível espiritual aqui na Terra faz com que a gente conheça, né, pessoas de vários níveis espirituais, e que isso dá um certo colorido a esse mundo, às vezes caótico, mas que muitas vezes a gente não entende o que as outras pessoas, que se passa na cabeça das outras pessoas, justamente por essa diferença de nível espiritual. Não sei quem está alto, quem está baixo, mas é mais ou menos assim, né? E essa parte de entrega a Deus, é que ser humano é muito, realmente muito imediatista, né? Eu não esqueço de uma vez que o reverendo levou um casal de membros para Santa Catarina, e durante a viagem a pessoa se comunicava no telefone, muito assim, chegava a uma preocupação, um pouquinho até de desespero, porque parece que essa pessoa emprestou uma grande soma de dinheiro, mas grande mesmo, para que o amigo dele fizesse um projeto. E o projeto foi aprovado e tudo, e estava indo tudo bem. Mas que uma grande crise no setor fez com que as outras pessoas que iam investir retirassem o dinheiro. Aí só sobrou ele, né? Que ajudou um amigo, emprestou essa soma enorme de dinheiro, e ele, desesperado, falou: eu também tenho que tirar, né, esse dinheiro. E ligou para o amigo, mas o amigo falou que não tem condições, não tenho mais nada para te devolver. Mas você, pelo menos, então, devolva a metade, né, do que eu te dei. Vê se você consegue, vende tudo isso pela metade. Aí ele não conseguiu nem vender pela metade todo esse projeto. E ele não conseguia mais disfarçar
esse problema e contou para o reverendo, né? Eu estou com esse problema, esse problema. Aí o reverendo falou assim, escutou bem atentamente e falou, entrega na mão de Deus, vai dar tudo certo no final. E essa palavra eu como se escutasse hoje ele falando. Ele falou de um jeito muito forte, né? Mas eu estava do lado, eu falei, puxa vida, essa pessoa, ela dedica tudo tão certinho financeiramente, ela faz o possível para ajudar a igreja, né? Falei, puxa, Canon, puxa, Merson, podia ajudar. Eu pensando com meus botões, né? Puxa, podia ajudar, né? Sei lá, amanhã vinha a notícia que ele conseguiu vender pelo menos pela metade, né? E conseguiu recuperar metade do dinheiro. Isso já era uma graça que ele ia chorar, né? Porque já tinha dado como perdido. Mas nada disso aconteceu. Ficou com a sensação de que se perdeu tudo. Mas aí ele, para não perder tudo, ele foi, pediu mais dinheiro emprestado e na época mais desfavorável ele continuou o projeto. Pegou um monte de dinheiro emprestado e ficou. A história naquela época parou por aí. Aí agora recentemente a história é que voltou a aquecer o mercado e que tudo que ele investiu voltou, não sei, 30, 40 vezes mais. Né? Então, às vezes, na nossa cabeça, era aquele momento, voltando à metade, já era graça e todo mundo feliz. Mas para Deus, que não existe o tempo, né? Sabe o futuro, o passado. Falando, não, eu vou te dar a graça, mas vou te dar a graça, né? E a pessoa também teve a tranquilidade de não ficar apavorado e confiar em Deus. Então, diferente, né? Essa ideia da graça. Porque quando o marido dela fala aqui para ela que o trabalho que vem é Deus, né? Se pagar também é Deus, né? Tudo é a atuação de Deus. Quer dizer, no final, ele dá a entender que tudo, realmente tudo, é Deus. Muita gente fala isso, né? Tudo é Deus, né? É uma grande verdade, né? E dependendo onde está o nosso nível espiritual, né? A gente entende melhor essa parte. Porque mais do que Meishu Sama, que aconteceram, né, grandes obstáculos na vida, problemas, né? Mais do que ele, né? Mas que no final sempre dava para entender que era para o melhor, né? Mesmo ele teve um problema muito sério com o bem maior do templo da Messiânica na época, que era um terreno na parte principal de Tóquio, mas que estava com problemas judiciais e brigas na justiça, e parecia que era uma coisa negativa, no sentido do templo da igreja messiânica perder aquele terreno, né? Parecia uma atuação do negativo, alguma coisa assim, mas que no final da vida esse terreno, esse imbróglio jurídico fez com que ele conseguisse trocar esse imbróglio todo pelo vaso que ele mais queria na vida. É o vaso, né? Ninsei, o vaso de cerâmica Ninsei. Então, esse tempo, né? Difícil para a gente entender, né?
Mas para Deus, como não tem tempo para Deus, né, enxerga tudo num plano só, né, o passado, o presente e o futuro. Por isso, foi muito bonito, muito bom para a gente escutar esse testemunho, para a gente ganhar em tranquilidade, né? Ganhar em fé, ficar tranquilo. O que acontecer, a gente vai perceber que é para o bem, né, do nosso espírito, mesmo parecendo que no momento é uma coisa que muita gente já até fala, é coisa negativa, né? Já taxa o acontecimento como sendo ruim, né? Mas, como o marido dela disse aqui, você confia no Supremo Deus, você confia no Criador, pois fique tranquilo, né? Pois é dele tudo, né? E tudo pode. Então, acrescentou bastante para a gente, mesmo, né, para as pessoas que dedicam na igreja, que às vezes a gente está fazendo as coisas, se esforçando, mas um pensamento um pouquinho fora do foco, né? Um pouquinho fora. E recolocar esse pensamento no lugar, né? Para que nosso espírito, né, alcance elevados níveis, né? Níveis mais elevados. Por isso, a própria messiânica, ela tem grande presente, né, o grande é poder colocar na vida do cotidiano, né? Isso é muito bacana na parte da messiânica, porque em muitas religiões se fala algo, mas que não consegue encaixar na vida cotidiana, né? Na vida do dia a dia, nos problemas às vezes até mais banais, mas conseguir encaixar esse ensinamento. E Meishu Sama era muito assim, o ser humano, né? Então, todos os problemas, ele não falava que era um problema irrisório ou problema pequeno. Era um problema, era um problema. Dependendo do nível espiritual que você está, né, o problema cresce, né? Então, ele ajudava as pessoas justamente para poder alcançar níveis maiores, e às vezes o problema diminui, justamente por olhando de cima. Se tiver alguma coisa a acrescentar, né? Eu sei que vocês todos têm assim muito parecido, né, com o testemunho dela. São etapas que a gente passa. Do primeiro, é como se Deus pegasse a gente no colo, né? E aquele momento de conhecer a Deus Supremo, ou Kanon, né, ou Meishu Sama, faz aquela tranquilidade, né, de que fala que está aquela felicidade de ter conhecido, né? Mas aí ele dá esse abraço para a gente, pega a gente e coloca no chão e se afasta um pouquinho para o fundo e fala, vem, né, mais profundo da fé. E aí a gente tem que andar com nossos pés até onde ele está de novo. É esse ponto que muita gente se perde, porque a partir do momento que ele coloca a gente no chão e fala, vem, ele se afasta no sentido de você tem que andar esse pedaço.
né? Como criança. Aí a criança vai e anda esse pedaço, até se encontrar de novo com ele. É essa a sensação, sabe, de todo mundo, eu acho, na porta de entrada ali do templo, é Kanon de portas abertas, com o coração aberto, né? Amor a todos os seres. E aí as pessoas conhecem e entram no templo. Daí, para você aprofundar na fé, exige realmente uma disciplina, exige uma força, né? Não ficar eternamente bebê, né? Que é a vontade de muita gente querer viver a vida, mas com essa mordomia ou esse mimado, né? Fica mimado, uma criança mimada de querer tudo, né? Esses dias mesmo, uma pessoa veio relatar uma experiência. Ele não é messiânico, conheceu. Não, primeiro a história, ele estava com tantos problemas e sentado na cadeira, ele começou a escutar uma música oriental. Aí ele falou assim, mas o meu pai não escuta a música oriental, né? Achou estranho. Mas ele estava gostando tanto dessa música que ficou sentado e escutando. E aí, ele de repente sentiu uma presença. Ele falou que não enxergou a figura, mas que ele sentiu uma presença tão grande de uma divindade e uma emoção nunca antes experimentada, de não poder parar de chorar de emoção. E aquilo tomou conta da alma dele e do espírito dele. E aí chegou bem perto para ele e falou no ouvido dele, eu sou Kanon, né? Para ele. Aí ele não entendeu nada, né? Mas pela sensação, pelo que ele sentiu, ele foi procurar na internet. Como é isso, né? E ele foi parar na página do templo, né? E veio conhecer o templo e gostou muito. E assim foi a primeira experiência dentro da fé, né? Então é essa que é a história que eu estou falando, desse primeiro contato. É um abraço tão apertado, assim, um amor tão grande. E aí essa colocada, de colocar o espírito no chão, para ela percorrer, muitos acham que foi abandonado. Mas não, se a gente parar para perceber que a gente vai andar esse percurso, mas a gente percebe uma mãozinha do lado, tipo, não deixar cair, né? Uma proteção. Não é aquele abraço, né? Mas sabe que ele está perto. São coisas que acontecem na nossa vida que fala, puxa, é Deus que está nos protegendo, que Ele está nos encaminhando, né? Então, aquela sensação que todos vocês, ao ter conhecido, ou Jorei, ou na oração, ou nos ensinamentos, de alguma forma, essa mesma emoção desse rapaz, né, vocês podem procurar dentro de vocês que teve esse momento, né? Mas não é para se desanimar que esse sentimento não está agora, né? Esse sentimento é o prêmio final agora, né? E é em busca disso que a gente tem que ir atrás, de mais e mais fundo na fé, mais e mais para dentro do templo. Quando a gente estuda os ensinamentos de Meishu Sama, a gente estuda que Kunito Kotachi no Mikoto, o líder da outra era do dia, foi banido por ser muito rigoroso, né? E muitos não queriam o baniu, o destituiu do trono, fez com que ele, durante esse período sombrio do mundo, chamado Era da Noite, fez com que ele, Kunito Kotachi no Mikoto, voltasse como Kanon, voltasse como a misericórdia pura, né?
sem distinção de bem e o mal. Então, na messiânica, é Kanon que está lá na porta, né? Que realmente as pessoas, ele pega pelo coração, né? As pessoas, por esse amor infinito. E daí para dentro, aos poucos você vai caminhando, e no fundo a gente vai encontrar com Kunito Kotachi no Mikoto, ou seja, como se fosse assim, Meishu-sama, né? Então, tem uma pessoa que gosta muito de Kanon, né? Tem uma fé em Kanon, mas ele olha para Meishu-sama, mas você não estava bravo, né? Está muito bravo comigo. Não é questão de bravo, né? É questão de ser essa parte da justiça, essa parte do que é certo, do que é errado, né? Fazer a distinção entre o bem e o mal, né? Mas que a base dele é esse amor a todos. Então, muita gente entra na fé e pula esse lado do amor e vai direto para o lado do bem e o mal, e as pessoas ficam muito duras dentro da igreja, ficam julgando as outras pessoas porque tal pessoa fez tal coisa, por isso que está passando por isso, e ficam, né? Não podemos esquecer lá da entrada de Kanon, sempre voltar e lembrar disso, falar não pode ser assim, né? Aqui é a casa de Kanon, né? Então o julgamento é uma coisa que não se pode ter, né, dentro da casa dele. E sempre lembrando, senão, à medida que vai estudando os ensinamentos, sem passar por essa parte mais importante, né, que é entender o coração de Kanon, não vale nada, né? Realmente fica só conhecimentos e, em vez de ajudar, piora, né? Então, muito cuidado nesse momento da fé. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? O receber essa pessoa, tentar entender todos os problemas que a pessoa está passando e a criação que ela teve, a respeito de tudo, né? E tentar entender e tentar ajudar nesse nível de compreensão. Não já colocar a parte mais difícil da doutrina messiânica, e falando que tem que ser isso, né? Aí você já corta, às vezes, até a salvação da pessoa. Então, tomar muito cuidado, né, para as pessoas que têm muita compreensão, muito entendimento, e não deixar a parte principal, que é esse coração de Kanon, né? E eu acho que é assim que vai juntando, essas pessoas vão chegando, né? O reverendo sempre falava que não é fazer membro, né? É descobrir a pessoa, né? Ela já é membro, né? Ela já é devoto de Meishu-sama, e só apenas descobrir as pessoas, né? Trazer as pessoas. E eu acho que esse é o principal ponto, né, da fé. Quando a gente lê os ensinamentos de Meishu-sama, de um mesmo assunto, tinham 3, 4 respostas. E a gente percebe que era conforme a pessoa que estava do outro lado, da compreensão da pessoa, do que a pessoa precisava ouvir naquele momento, né? Não é uma coisa fixa, né, ao ponto de falar é assim. Não. Existia uma certa maleabilidade em certos assuntos, né? Então, com esse estudo de ensinamento, a gente cada vez mais entende isso, né? Essa profundidade do amor de Kanon. E é interessante porque é a divindade mais
adorada no Oriente, mas que ninguém conhece. Ninguém sabe de onde veio, como que veio. Existem lendas, mas é a mais querida. Igual é no Brasil, a mais querida, a Nossa Senhora, né? Também não sabem bem como é que surgiu, de onde, né? É uma incógnita, um segredo. Então, do manto de Canon. Ele tira o manto e aí a gente percebe que ela tinha a coroa, que ela era guardião do mundo, né? Quer dizer, o líder do mundo. Estava escondido, mas nem por isso as pessoas não percebiam, sentiam essa força. Quando a gente vê os discípulos de Canon, a gente vê assim divindades assim que parecem divindades do mal, né? São fortes, bravos né? Mas que dariam vida pelo Canon, né? Justamente esse amor infinito que os fez mudar, todas essas divindades. E tenho certeza que essa energia que nós temos a bênção de poder canalizar é o Jorei, que no fundo, né, é amor de Deus. Tá bom? Ao empréstimo de parentes. A dúvida dela é mais em relação ela emprestando dinheiro, sabendo que os parentes têm alguns em dificuldades, né? Se ela emprestar dinheiro para os parentes, ela vai de alguma forma assumir a dívida espiritual, assumir o karma do parente, se interfere espiritualmente. Acho que é isso. Eu acho que não, porque parente já é tudo junto, né? No fundo é tudo junto, né? Se precisar ajudar, eu acho que não teria problema nenhum. O Meixo Sama ajudaria, né? Ajudava os parentes. Assumir ou não o karma, né, da família. A família, a gente pode ver como uma unidade também, tá? Por exemplo, no Japão, que é um país oriental, um país que dá muito valor à família, né, à linhagem familiar. Por exemplo, na escola, quando eu frequentava a escola, ou meu irmão também, ninguém chamava a gente pelo nome. Tudo é Nakahashi, né? Tanto é que eu sou Nakahashi, meu irmão era Nakahashi, minha irmã era Nakahashi. Quer dizer, nós temos... o seu Nakahashi, não sei o quê, Nakahashi, né? Todo mundo, meu pai, todo mundo Nakahashi. Quer dizer, lá no Japão, por exemplo, um político faz coisa errada e aí descobrem, ele se mata, porque já meio que desgraça a família, né? Porque fulano, sei lá, dá um exemplo, Tanaka fez coisa errada, né? Aí passou na televisão, aí o filho também é Tanaka, a filha também é Tanaka, a esposa também é Tanaka, e o tio também é Tanaka. Aí todo mundo é visto com os olhos de que ele também fez. Quer dizer, é englobado, é como uma unidade a família, né? E aqui no Brasil existe uma individualidade maior de cada um, né? Mas que não deixa de a gente ter a família também, né? E o que a gente no fundo é? Como o Meixo Sama nos ensina, que a gente é uma pontinha numa malha. A gente vê aquelas malhas tricotadas, o que é? São vários pontos entrelaçados, interligados, que um ponto, na verdade, é ligado a todos os pontos, tá? Você consegue chegar a qualquer ponto através do seu ponto, né? Porque é interligado.
Então, nosso ser não deixa de ser nada mais, nada menos do que a energia de todos esses pontos para com você, vindo para você. E isso inclui a família, né? Então, nossos entes queridos, falecidos, trazem, se eles estão bem, eles passam uma energia boa para a gente. Se eles não estão bem, passa tristeza, e assim por diante. São vários fios espirituais que nos conectam, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, está certo o Ocidente falar que é um ser individual, mas também é certo falar no Oriente que é um ser coletivo, né? Existe um meio termo disso, que é a visão da messiânica. Nem para um lado, nem para o outro, né? Nem só a gente é da família, mas também nem só a gente é sozinho. Existe um meio termo. Então, sobre a pergunta dele, se nós devemos ajudar, se nós assumimos a karma. Não, a gente já tem o karma da família. Porque a gente pode parar a pensar, nossa família, se você olha assim e fala, nossa, como todo mundo é meio parecido. Os problemas são meio parecidos, né? E geralmente problemas, defeitos, não é que outras famílias têm, se a gente não tem, todos não têm. Mas mais ou menos assim, se a gente para pensar, todo mundo meio parecido, né? Justamente reina essa energia dentro da família, né? Tem famílias que têm problema muito financeiro, e aí é todo mundo. Ou problemas de conflito, aí é todo mundo. Existem vários tipos de família. Existe família que é amor puro, né? A gente até admira esse tipo de família, né? E assim. E hoje a gente pode ver como sendo um pedaço suponhamos um pedaço de gelo, né? Em cima, dentro de um copo. O que aparece na ponta a linha divisória seria mais ou menos o mundo material. Então, dali divisória da água para cima é a família viva, a família que está aqui na Terra. Mas, na verdade, o que dá uma sustentação é aquela gelo para baixo. E, tempos em tempos, esse gelo vira. E quem estava embaixo vem para a vida. E a gente vai para a retaguarda, né? Então, a importância de mudar o karma da família, né? E muitas vezes nasce uma pessoa especial no sentido de ter força para dar uma guinada na família. Faz coisa boa, faz coisa muito boa, e isso dá uma guinada em todos, uma mudança em todos. Pode acontecer o contrário, uma pessoa muito ruim que leva todo mundo para o buraco. Os dois jeitos, né? Então, existe esse jeito de ver as coisas, né? Por isso a importância de se cultuar os ancestrais, né? De fazer o sufrágio aos ancestrais. Justamente o que a gente está fazendo para a gente mesmo, né? No caso, a família estando em dificuldades e eles não te pedem um auxílio, você tem um desejo, né, um pensamento em oferecer espontaneamente esse empréstimo. Isso também está correto? O que o reverendo diria, né? Sempre eu penso assim, né? Ele diria que a dificuldade financeira justamente é problema espiritual, é problema de dívida espiritual, e que eu acho que ajudaria muito mais do que emprestar e ir ao templo, fazer um donativo para eles, entende? Para, no fundo, é mexer os pauzinhos no mundo espiritual. Você pode emprestar, mas a gente não dá certeza que esse dinheiro vai ajudar de verdade. Daqui a 6 meses pode ser que está na mesma situação, pois espiritualmente não mudou nada, né? Isso que tem que pensar, né? Às vezes ajudar a pessoa,
aquele, né, dito popular é dá a vara, não dá o peixe. É mais ou menos por aí. Ir na raiz do problema. Né? A gente entende que são parentes, são pessoas que a gente quer muito bem, mas realmente ajudar de verdade. Né? Como é ajudar de verdade? Né? Então, saber equilibrar isso é importante. Não só a parte material, a gente tender só para a parte material, ou tender só para a parte espiritual. E achar esse meio termo, né? Fazer as duas coisas. Né? Não digo para não emprestar, se quer, o coração quer, mas ter também essa visão, né? De que é um problema de máculas, né? É um problema que a pessoa precisa da parte espiritual. Então, eu acho que é isso que o reverendo diria, com certeza. E tiver alguma pergunta também, pode ser perguntas não relacionadas ao tema de hoje. Eu acho que... A pessoa do telefone agradeceu bastante. Então tá. Por favor, no microfone. A respeito assim de família, né? A gente tem a família da parte da mãe e da parte do pai. Então, a gente teria, no caso, duas famílias separadas. Porque, por exemplo, no meu caso, na parte de pai, não tem problema nenhum. Está tudo bem, graças a Deus. Mas na parte de mãe já tem alguns atritos. Assim. Então, como que funciona essa junção da parte da mãe e da parte do pai? Por exemplo, no Japão, uma filha casando com o marido passa a ter o nome do marido. E ela passa a pertencer à família do marido. Né? Isso é bem certinho, bem feitinho lá no Oriente. Né? E aí ela passa a pertencer ao karma da família do marido. Só que no Brasil, por não ter sido feito nenhum tipo de trabalho espiritual para com as famílias, não tem jeito, né? Tem que tentar vocês ajudar o da mãe ou do pai espiritualmente também, né? Já no Japão, realmente migra e eu acho que no Brasil o reverendo sempre falava, coloca na ficha, coloca, né? No Japão já não coloca, né? Já passa a pertencer a outra família. E é o que eu falei. Você falou que no problema da família do pai não tem esse problema, mas da mãe tem. Né? Justamente é o que eu te falei, dessa individualidade de cada família e as características da família, né? Tem esse tipo de problema. Que também realmente, no fundo, o que mais ajuda é pedir a Deus, né? Ou vocês oferecerem dedicação para essa família, né? Uma coisa oculta, né? Isso surte muito mais efeito, né? Isso com certeza. Né? Tem alguma coisa, Júlia? Uma pergunta? Quer lá, o microfone? É sobre a dívida, né? Dívida. Sim. Não. Dívidas de família, né? Dívida financeira. Financeira. Sim. Então, enquanto eu não tornei messiânica, eu e meu marido, tivemos sempre altos e baixos, né? Aí eu falei, por que será que está acontecendo isso conosco, né? Uhum. Às vezes nós estávamos lá em cima e de repente caía. E depois que eu entrei na messiânica, as coisas começaram a fluir. Uhum. Não assim de repente.
Sempre ia. Aí um dia eu disse para o meu marido assim, eu acho que na família da sua mãe, né? Da sua família, né? Tem alguma coisa de ciganos, né? Ah, entendi. Entendeu? Aí eu falei isso numa sexta, não me lembro se falei numa quinta. Chegou no sábado, nós fomos na minha sogra. Eu achei muito interessante que quando ela falou para mim assim, Gilberto, senta aqui, você, Júlia, que eu vou te contar uma coisa que nunca falei para a família. Aí ela contou para nós que os seus tataravós, avós, eram reis ciganos. Ah, interessante. Não é interessante? Aí eu olhei só para o Gilberto, só que eu não comentei nada, porque eu fiquei tão assustada, né? Que depois, quando eu cheguei em casa, falei, nossa, então é isso que está acontecendo conosco, né? É verdade. Então nós temos muita dívida, é isso? Muitas dívidas kármicas, né? Não sei se é kármico, o que seja, Isso mesmo. pelos seus tataravós. Isso daí, esses ciganos, né, reis ciganos, eles é da parte da minha sogra. Entendi. E depois de anos e anos e anos, né, dedicando, a coisa estabeleceu. Então, por isso que eu estou falando, como o senhor falou, que, né, Muito interessante. Não é interessante isso? Isso aconteceu comigo, né? Então, eu estou cada dia assim, as coisas estão melhorando. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não, estou só contando porque assim, é uma, né, uma experiência que eu tive, né? Então, isso é muito bom. Verdade. Né? E agradecer sempre. Tá? Só isso. Não, ótimo. Agora, Não tem essa ordem no Brasil, né? No Brasil tem uma certa, até uma bagunça no sentido das famílias, né? No sentido de não estar ordenado, não estar bem espiritualmente organizado, né? Então, realmente, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer oração, a parte da mãe, a parte do pai, né? Precisa esse trabalho. E, como ela disse, existe a karma da família, porque existem casos que Meixo Sama conta que o pai fez coisa errada e aí quem paga é os filhos, né? Tem muito disso e acaba entrando nos filhos, né? E assim por diante. E aí você percebe a gravidade e ao mesmo tempo a responsabilidade de cada um da gente. E também existe o karma individual de cada um. Então são divididos assim, como karma familiar e karma individual. E por isso que a gente vê uma individualidade em cada um dos membros da família. Quer dizer, existe uma coisa individual. Então, é aquilo que a gente volta a falar. Existem as duas coisas, né? A parte individual, espiritual, e a parte... E o reverendo sempre achava que a parte individual é a gente tentar melhorar espiritualmente, né? Para que ele falava que aquela renda que a gente comentou, subindo o seu ponto de renda, vem puxando todo mundo, né? Porque elas estão interligadas, vem todo mundo junto, né? Esse era sempre o que o reverendo... É importante rezar aos ancestrais? É importante fazer dedicações para eles? Também é. Mas também é importante a evolução espiritual de cada um de nós, para que não sejamos tão influenciados por essas energias que vêm de todos, né? E sim a energia que vem de Deus. Fortalecer que o mesmo jeito que nós temos fios espirituais com os antepassados, temos com as divindades e temos com as negatividades. Então, o X da questão é aonde nós vamos fortalecer, né? Da família não tem como cortar, então né, não precisa se preocupar, ele vai vir junto com a gente, mas é fortalecer o fio espiritual com Deus. E para isso aquela conversinha, aquela oraçãozinha que você faz sozinho, você e ele,
aquela coisa assim bem intimista, aquela coisa bem oculta, faz com que force, né, que fortaleça e que engrosse o fio espiritual, né? E isso, nós recebendo, automaticamente transborda para os outros fios espirituais, que são os nossos familiares. Então não importa, segundo o reverendo, a tal fulano não entende, é você que tem que melhorar. Sempre ele falava isso. A tal pessoa só me dá trabalho, é você que tem que melhorar. E assim, né? Assim é o jeito que sempre o reverendo nos orientou, né? Quer dizer, no fundo não é culpa de ninguém, né? É nós mesmos que temos que melhorar, né? Ficar adulto espiritualmente, né? Crescer, ficar, amadurecer, não ser mais criança, né? Porque no fundo tem uma vontade de todo mundo de ser eternamente criança, quer dizer, eternamente ser paparicado, né? Mas o que Deus nos quer é que realmente a gente cresça e que consiga cuidar dos irmãos, né? Aí, vocês que são pais, qual é a felicidade quando você vê um irmão cuidando de um outro irmão? É muito grande, né? Você sente uma alegria muito grande. Pois é isso, né? Essa alegria que a gente tem que dar, né? Porque um pouquinho mais a gente aprendeu mais que eles. Dá para ensinar, dá para cuidar, né? É isso que a gente... Tirar o foco dessa infantilidade espiritual que nós todos não queremos enxergar, né? Mas essa maturidade espiritual é que está aqui, essas cabeçadas que a gente dá. Aí vamos ficando maduros, né? Tá bom. Muito obrigado a todos. Amanhã nós vamos ter a dedicação lá em Ribeirão Pires, né? Faça chuva, faça sol, né? Vai ter uma dedicação lá, tá bom? Todo mundo convidado. Obrigado a todos. Bom dia.